Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? A maneira de estarmos juntos e eu garantir a vocês as explicações que vocês precisam, não é isso? Se Deus quiser, vamos conseguir vencer, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar o que a gente falou na aula passada. Aí eu terminei a explicação dos profissionais provisionados e hoje vou falar sobre os responsáveis técnicos e também do sistema CONFEF-CREF. Olha bem, as atividades físicas, em sua grande maioria, elas acontecem em estabelecimentos onde tem mais do que uma pessoa trabalhando. Então, a partir do momento onde foi se organizando essa relação do profissional de educação física e o sistema CONFEF-CREF, né, houve a demanda de uma pessoa que deveria responder, né, sobre esses estabelecimentos que promovem atividade física junto ao sistema CONFEF-CREF. Isso aconteceu na farmácia, acontece também em outras profissões, quando você tem sempre o chamado RT. A partir de agora nós vamos falar RT, responsável técnico, né? Inicialmente, a resolução ela não descrevia quem poderia ser esse responsável técnico. E aí, qual característica que o profissional de educação física deveria ter para ser um responsável técnico. Então, diversos provisionados, principalmente aqueles que eram proprietários dos locais da promoção da atividade física, eles se intitulavam os RTs, não é? Mas olha bem, se eu sou provisionado numa determinada área, como é que eu poderia ser responsável técnico em outras atividades que estivessem acontecendo no estabelecimento? Bom, então nós tivemos a resolução, houve uma resolução no ano de 2003 e agora em 2011 essa resolução, a de 2003 foi revogada e a de 2011 ampliando, né, essas características de texto, e de legalidade, né, ela substituiu a de 2003. Então ela fala que o profissional de educação física, o RT, ele tem que ser um profissional contratado pela pessoa jurídica, no caso a empresa, né? E essa empresa ela tem que fornecer ao sistema CONFEF-CREF o nome e horário desse profissional atuando lá, né? E quem é que pode ser esse profissional? Quem a empresa pode contratar para ser esse profissional RT? Profissionais graduados em educação física, na habilitação específica, então no caso, no bacharel, né? Ou com as duas habilitações, né? Que nós lembramos das resoluções do Conselho Nacional de Educação, que estudamos lá na introdução à educação física, né? Mas um profissional graduado em educação física que vai responder em relação aos outros. O provisionado, ele pode ser um responsável técnico? Sim ou não? Sim, ele pode ser um responsável técnico, desde que ele, no estabelecimento onde ele trabalha, só aconteça lá a atividade que ele é provisionado. Então, se eu sou provisionado em judô, eu posso ser responsável técnico de uma academia de judô? Sim, eu posso. Mas se nessa academia de judô tiver taekwondo, tiver balé, tiver outras atividades, o provisionado pode ser o responsável técnico? Não, ele não pode ser o responsável técnico, ok? A grande preocupação é que as pessoas não sabem o quanto de responsabilidade se tem um RT. E aí muita gente se coloca como responsável técnico sem entender o ônus que lhe cabe nessa função. Porque é uma pessoa que ele vai orientar, organizar, vai prezar pela manutenção dos equipamentos, ele vai fazer tudo o que tiver que ser feito, né?
organizar grade horária e todas as coisas que acontecerem naquele período onde a pessoa jurídica, a empresa, informou que ele é o RT, ele vai responder por isso. Então, se o equipamento quebrar e machucar algum beneficiário, ele vai responder por isso. Se houver alguém atuando de forma irregular lá dentro, além de quem está atuando de forma irregular, a empresa, o RT também responde por isso. Então o RT é o quê? Ele é um corresponsável. Ou seja, ele é um responsável técnico, não é? Mas ele é um corresponsável por tudo que acontece. Eu vou passar aqui só um pouquinho, isso que eu já falei. E aí ainda tem, eu não sei como as pessoas fazem isso, mas ainda tem responsáveis técnicos que eles saem atuando, acenando em diversos estabelecimentos ou mais. Tipo uma rede de academias, né? Essas grandes redes que tem por aí que usam de tudo, né, gente? Até gente leigo trabalhando. Então vamos lembrar da denúncia, não é? Mas na resolução de 2011 definiu-se então o quê? Que o responsável técnico ele pode atuar no máximo em dois estabelecimentos, duas pessoas jurídicas distintamente, e que ele tem que ter no máximo, aqui tá no slide, está com no mínimo 8 horas semanais em cada, né? Então no mínimo 8 horas semanais em cada. Então ele assina por uma academia segunda, quarta e sexta. Ou ele assina para outra academia terça e quinta. Ele tem que trabalhar o quê? Tem que ter no mínimo 8 horas em cada uma. Senão não se tem como vínculo de trabalho. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela pode ter mais do que um RT? Sim, ela pode ter mais do que um RT. Por quê? Porque sempre tem que ter um responsável técnico no estabelecimento. Então, se a academia funciona 24 horas, funciona 16 horas, ela vai ter que ter no mínimo a de 24, 3 RTs e a de 16, 2 RTs. Né? Porque tem que estar ali, respondendo por tudo que acontecer. Vamos lá. Quando um RT ele precisa se afastar, então pode ter um RT substituto? Pode ter um RT substituto. Aí, comunica-se, não é, ao CREF a substituição desse RT. Se ela é uma licença saúde, se ela é algum afastamento, né, por um outro motivo, uma viagem, férias e tudo, comunica-se ao CREF o RT que vai estar em substituição. Quando a pessoa que é responsável técnico ela sai da empresa, a empresa tem que avisar o conselho. Mas, principalmente, quem tem que avisar o conselho é a pessoa que era o responsável técnico. Porque tudo que acontecer lá dentro, tudo que acontecer, ele vai responder lá no conselho em relação à comissão de ética e às punições, né, e sanções que vierem por vir. Então, ser um responsável técnico é de extrema responsabilidade, não é? Nós vemos, infelizmente, alguns exemplos ainda que as pessoas não conseguem entender o que é isso, tá bom? Os exemplos que eu disse antes, e outros exemplos. Se alguém é molestado, não é molestado sexualmente, mas assim, abuso no sentido de cantadas, não é? E aí a pessoa que está que é o beneficiário que está lá em atividade, ele não quis, não gostou, e aí faz uma denúncia em relação a isso, né, sobre a postura do profissional. O RT vai responder de tabela? Vai também. Mesmo que seja apenas uma advertência, mas ele vai responder também, tá? Então, o responsável técnico, ele é uma figura de extrema importância, tá? E quem assume essas funções tem que ser pessoas muito capacitadas, no sentido de compreender o todo. Então, eu entendo da musculação, eu entendo do funcional, eu entendo das atividades marciais, das danças. Eu estou dando só exemplo de academias aqui, mas num clube, natação, handball,
voleibol, basquete, futsal, né? Tudo que acontece dentro do clube para eu poder fazer o quê? A questão da aquisição de materiais, ter quantitativo de materiais adequados, o quadro de horários, a quantidade de alunos por horário, mediante a faixa etária, mediante o grupo, se o grupo tem uma necessidade especial. Então, assim, é uma pessoa que ele precisa ter um conhecimento mais qualificado do que os outros. E, como estou falando pela terceira vez, infelizmente tem muitos que aceitam a função sem saber os encargos que ela tem. Então, repetindo, o RT, o responsável técnico, ele é um profissional que responde pelas atividades realizadas na pessoa jurídica, no estabelecimento, responde no sentido de material, horários, postura, trabalho, prevenção de acidentes e até mesmo prevenção de problemas quando ele deixa contratar ou ele faz parte dessa contratação de pessoas que não correspondem a uma postura profissional adequada, tá bom? Quem pode ser o RT? O RT tem que ser um profissional graduado em educação física, instituição reconhecida e aprovada pelo MEC. O provisionado pode ser? Sim, o provisionado pode ser, desde que ele seja RT apenas num estabelecimento em que apenas a sua atividade autorizada de provisionamento seja executada seja executada. Tranquilo? Bom, então agora nós vamos falar sobre o sistema CONFEF-CREF. Estou mudando aqui o slide para me dar uma orientação, para eu não para eu não esquecer de falar nada com vocês, né? E hoje eu não quero falar tanto, porque vocês vão ver a atividade que eu pedi para ser feita. Da próxima vez eu vou passar horas assistindo vídeos de vocês para mim, não é? Onde vocês vão ler textos que eu já identifiquei no portal, uma atividade avaliativa oral. Aí vai ser complicado alguém copiar do colega, né? Então, isso já me dá uma tranquilidade de ver que vai ter um esforço, um aprendizado, né? E eu vou usar mais dessas ações porque eu achei, na minha preocupação, essa foi a saída mais interessante que eu vi, tá bom? Então, o sistema CONFEF-CREF. O que é o sistema CONFEF-CREF? No artigo 4º da Lei 9696/98, institui-se o sistema CONFEF-CREF. Falou que ia se instituir o sistema, não é? Ou seja, determinar quem eram os conselheiros federais e a organização do CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, e quais CREFs, Conselho Regional de Educação Física, foram se instituindo em relação a isso. Bom, o sistema ele é axiológico, ou seja, tem o CONFEF, que é o pai, né, que responde legalmente e da onde saem todos os ordenamentos legais, as resoluções, as normativas, né, e tudo, e os CREFs que estão aqui encadeados, né, junto ao CONFEF. O que nós falamos lá nas primeiras aulas sobre ética e moral, lembra que eu me preocupei muito em vocês entenderem que a questão ética, ela tem variáveis, ela não é engessada, não é? Então, mediante ao tempo, a cultura, a posicionamento geográfico, lembra? E aos costumes que se traz, né, individualmente. O coletivo ético, ele não pode ser, ele tem que ser bem... a palavra está faltando aqui agora. Ele tem que ser bem... Ele tem que acompanhar, né, todas as questões das evoluções, demandas e necessidades do setor para a atuação profissional. Então, ele tem que ser bem dinâmico, essa palavra que eu tinha esquecido aqui. Dinâmico. Como a educação física, cada vez mais, ela atribui uma dinamicidade ao seu exercício profissional, ao atendimento da sociedade em relação aos nossos trabalhos,
a organização do sistema CONFEF-CREF, as legislações, os ordenamentos, eles também têm que ser dinâmicos. Porque você não consegue organizar um setor de uma maneira tradicional e engessada numa atividade que ela é volátil, que ela é rápida, que ela é, de novo a palavra, dinâmica em relação às suas mudanças, né, para atender uma sociedade que está em constante transformação. Nós estamos passando por um momento agora onde diversos profissionais estão atendendo dessa maneira que eu estou fazendo aqui com vocês. Não é? Eles estão atendendo os seus clientes via treinamentos online. Então, ele também teve que se adequar rapidamente a essa atividade. E o que mais nos preocupa é que também, da mesma maneira que isso garante uma atuação profissional, isso também dá possibilidades daqueles leigos, né, entrarem e atuarem na prática da atividade física, né, do profissional de educação física, sem serem identificados, né? Porque, a não ser que eles colocam burramente, como alguns colocam, alguns estudantes colocam esses assim, se intitulam nas mídias sociais deles, Instagram e Facebook, personal trainer, né? Instrutor de atividade física, coaching, coloca coaching, que isso que eu mais dou risada ainda. E aí eles geram prova contra eles mesmos, né? Não pensam nisso. Mas voltando, então o sistema ele tem que estar atualizando-se constantemente mediante a essa mudança que nos exige em prática profissional, né? Que a sociedade nos exige. Então nós temos uma atuação onde nós que somos conselheiros, nós temos que estar levando, né, informações, não estou falando de denúncias, nós estamos falando de aspectos regionalizados, tá? Levando informações e identificar necessidades para as plenárias do Conselho, via documentações, via relatos, via informações que nos deram. E isso também acontece tanto dos conselheiros quanto do conselho para os conselheiros, no caso o Conselho Federal, o CONFEF. E os CREFs também, quando se organizam regionalmente melhor. Bom, o que a gente tem que entender é que um conselho, ele não é um órgão sindical, ok? Não é. Então não adianta querer que o conselho tinha que normatizar quanto que custa a hora-aula, a carga horária. Isso não é função de conselho, isso é função de sindicato. Então os conselhos, eles são umas entidades de direito público, tá? É direito público. Autarquia corporativa com destinação específica de zelar pelo interesse social, fiscalizando o exercício profissional das categorias que lhes são vinculadas. Então nós estamos falando assim, olha bem, uma autarquia, né, pública, mas de responsabilidade social. Então a gente já começa a entender que qual é a principal função de um conselho? Proteger a sociedade em relação à prática profissional. Pô, mas proteger porque os profissionais são ruins? Não. Mas se o conselho normatiza, faz um código de ética, tem legislação, determina quem pode ser profissional, ele está protegendo a sociedade em relação às atividades do setor. Porque aí ele faz uma reserva de mercado, ele determina quem pode ser esse profissional. No código de ética ele determina quais atitudes, né, se devem ter em direitos e deveres e responsabilidades. Então, a principal função de um conselho é a proteção da sociedade. Depois é que vem em relação ao profissional. Porque, para ele proteger a sociedade, ele tem que normatizar tudo em relação daquele setor e qual tipo de profissional
e que profissional deve estar atuando na área. Então, ele protege os profissionais também? Sim, protege. Tá? Mas, primeiramente, é a sociedade. Eu estou dando aquelas paradinhas para dar aquela lida, porque quando eu acelero, eu já falei o que está no outro slide, vocês me conhecem, sabem disso, né? Mas vamos lá. Então, o CONFEF é uma instituição de defesa da sociedade na medida em que tem o caráter disciplinar de promover o controle ético e punir quando se for necessário. Ele é um órgão normativo, organizador, né? E quais são as funções do CONFEF? O CONFEF, vamos pensar numa casa. Então, você tem o pai e você tem os filhos. Quem é que organiza as relações com outras? Acho que eu dei um exemplo meio ruim. Não vai valer esse exemplo, não. Não é pai e filhos, não. Na realidade, o CONFEF, ele é o órgão que ele não tem a ação de fiscalização determinada. Ou seja, o CONFEF, ele não põe a mão na massa em relação aos estabelecimentos e aos profissionais. Isso são funções do CREF. O CONFEF, ele tem como função estabelecer e fortalecer a profissão de educação física no país, participar em representatividade em órgãos deliberativos nacionais. Então, nós temos o CONFEF com cadeira no Conselho Nacional de Esportes, participa de reunião de comissões da Câmara dos Deputados para definir ou impedir alguma inclusão que nos cause problemas, fiscaliza o perfil do profissional, a imagem do profissional de educação física, quando divulgada no país pela mídia. Nós já tivemos diversas novelas, seriados, onde eles queriam estigmatizar o profissional de educação física como aquela pessoa que era sem raciocínio, não é? Ou não falava da formação. Então, assim, 2 exemplos últimos que foram muito importantes. Não sei em qual edição do Big Brother Brasil, né? Foi 2, 3 anos atrás, tinha uma pessoa lá dentro que se intitulava treinador, né? Trabalhava em academia, era instrutor e tal. Pesquisou-se, né, e viu que a pessoa não era profissional de educação física. O CONFEF informou a Rede Globo e a partir daquele momento aquela pessoa não pôde mais promover atividades ou ensinar qualquer pessoa ou falar sobre, porque ele não era um profissional de educação física. Outro exemplo também foi numa minissérie onde uma menina, não sei, ela conseguia drogas dentro de uma academia pelo instrutor de esportes, né? O coach, sei lá o que era o nome que era dado, o apelido que era dado ao cara. Também foi comunicado, e aí esse profissional, ele foi descoberto que ele não era profissional, não é? E foi demitido e todas as outras coisas que desencadearam em relação a isso. Então, o CONFEF, ele faz esse trato político, né? E ele também que determina as normativas, as resoluções. Quantos conselheiros por sistema, por CRE, né, no sistema, quantos conselheiros tem que ser, em relação às resoluções, a participação no Conselho Nacional de Educação também, educação física escolar, as instituições de ensino superior e todas as outras demandas. Então, vem do CONFEF para os CREFs. Mas o CONFEF não fiscaliza. Quando a gente vai registrar, a gente paga uma taxa de registro para o CONFEF. Acho que hoje está em R$110. Aí você registrou. Agora, a sua anuidade, ela é paga ao CREF que você exerce a profissão, né? No estado que você exerce a profissão. E o CREF é que faz agora já começamos a falar dos CREFs, os CREFs é que faz, além de também fazer esse trato
político e de integração e de aproximação com os entes regionais, né, com os outros órgãos regionais, imprensa, meio político, né, faculdades, escolas, sistemas de ensino e tudo, o CREF também fiscaliza em loco e orienta as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. E como eu disse, a anuidade ela é paga ao CREF. Essa anuidade é paga ao CREF e o CONFEF tem um percentual dessa anuidade. Então, o CREF executa, faz todas as ações e o Conselho Federal ele faz a parte de manutenção e vigilância em relação ao que está ameaçando ou possibilidade de fortalecer a nossa profissão, a minha profissão, a profissão de vocês futura. Vamos lá. Hoje nós temos 21 CREFs no Brasil. Poxa, mas vocês são 26 estados? Como é que tem 21 CREFs? Esse 21º, ele foi instituído agora, esse ano. Então, nós tínhamos 20 até o mês passado. Como que se define o poder ter um CREF? Primeiro, tem que ter, no mínimo, 3.000 registrados no estado, onde se pleiteia ter um CREF individualizado. Depois, mas será que 3.000 é fácil de se ter? Com esse monte de escolas de faculdade de educação física que se tem hoje, que nós já falamos sobre esse quantitativo, não é difícil ter profissionais. Além de que todos os concursos públicos, todos, não mais tomam posse quem não for registrado, né? Quem não for profissional de educação física, não é quem registrado, quem não for profissional de educação física. E aí, como eu disse, 3.000 registrados, e também tem que ter uma vontade dos profissionais, né? Uma mobilização dos profissionais para poder ter esse conselho. Para ter um exemplo, o CREF 1, que é do Rio de Janeiro, ele é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos, no CREF 1, acho que uns 3 conselheiros do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo não tem 3.000 registrados? Lógico que tem muito mais. Mas não há uma mobilização dos profissionais lá, fortalecida, para poder ter um CREF só do Espírito Santo. Isso é uma incógnita para a gente. A gente fica, até no nosso meio, às vezes a gente brinca e vira até uma ironia, né? Poxa, por que não tem time, né? Lá vou bacalhar. E não tem CREF também? Fica torcendo para o time do Rio e usando o CREF do Rio, sendo o CREF do Rio também, o CREF 1. Bom, então é isso. Então depende da mobilização dos profissionais no setor e desse quantitativo mínimo de 3.000, tá bom? O CREF nosso chama CREF 6, é o CREF 6, o CREF de Minas Gerais. O CREF de Minas Gerais foi criado em 1999, ou seja, de 98 para 99, em um ano foi feita a mobilização de conseguir esses 3.000 registrados e o CREF 6 ter a sua autonomia de atividade. O CREF 6, como eu disse, igual aos outros CREFs, né, a função dele é uma função de fiscalizar, de orientar, de aproximar relações com entidades da prática da atividade física no estado de Minas Gerais, agregar, né, solidificar essa questão desse corporativismo, do associativismo, né, e do fortalecimento da profissão e do setor, né? No CREF 6, em todos os CREFs do Brasil, somos 28 conselheiros, tá bom? Então, somos 28 conselheiros e o presidente do conselho, e assim, de uma maneira muito, sem bairrismo nenhum, e muito tranquila, eu posso dizer que
O CREF6 é o melhor CREF do país. É o mais organizado. Foi o que primeiro se organizou em uniforme. Ai, Rose, que bobagem é essa? Não! Todos os conselheiros, nós assistimos às reuniões com as camisas de malha, nossa camisa polo de malha. Se alguém já viu foto que às vezes eu posto na plenária, ter um uniforme para eventos de participação, uma aproximação de realizar atividades junto à Secretaria de Estado de Educação, junto às faculdades, convênios aonde são enviados. Nós da Unipac já recebemos muitas vezes, toda vez que faz uma atividade, aqueles kits, né, com as publicações, aquela pasta que nos orienta em relação às documentações e informes do Conselho, a revista do CREF6, encontros e seminários com os coordenadores de cursos de ensino superior, para estar organizando melhor a questão não dos conteúdos, mas de uma discussão em relação a essa formação na educação física, a fiscalização. Então, assim, é um CREF que ele é muito atuante. Nós temos reuniões plenárias mensais. A desse mês foi virtual, igual nós estamos fazendo aqui, mas nós temos mensais, né, onde temos as nossas obrigações e responsabilidade e comprometimento. Um conselheiro ele não recebe pelo seu trabalho. A ação ela é voluntária. O que nós recebemos é a ajuda de custo para deslocar e para estar hospedado e para alimentar durante o período da plenária, tá? Então, somos loucos? Somos loucos. Para estar ali em reuniões de 8 horas de duração, é só quem gosta muito. E a gente gosta muito. No meu caso, eu sou conselheira desde 2006. Né? A cada 4 anos tem eleições e fomos reeleitos nesse tempo todo. Tá bom? O CREF6 ele tem 7 escritórios regionais, que são e a sede de Belo Horizonte. Então, são 8 representatividades físicas, né? Os 28 conselheiros, eles são pessoas profissionais de educação física distribuídos pelas regiões do estado. No caso, eu sou conselheiro da região leste, eu e a Marley de Coronel Fabriciano. Mas aí nós temos a sede de Belo Horizonte, mais 7 regionais. Ipatinga, que é da leste, Montes Claros, que é do norte, Poços de Caldas, que é sul, Juiz de Fora, sudeste, Zona da Mata 1, Viçosa, Zona da Mata 2, Uberlândia e Uberaba, tá bom? Mas por que tem algumas regiões que tem 2 escritórios físicos e outras regiões talvez tenha menos, não tenha? Tudo. Como é que se determinou essas seccionais? Como é que foi determinada? As seccionais foram determinadas há um tempo atrás, não vamos pensar no tempo de hoje. Elas foram determinadas pelo quantitativo de profissionais que tinha na região, ou seja, de registrados que tinha na região e de cursos de educação física que se tinha na região, e também a representatividade de conselheiros próximos que se tinha. Por que a leste é em Ipatinga, não é em Valadares? Porque desde a década de 90 ou 80, Ipatinga e Caratinga, né, Caratinga também pertence, tinham um curso de educação física já instituídos. E foram só criando mais e mais e mais. O primeiro curso de educação física que foi criado em Valadares foi em 2001, que foi pela Univale. Então, já tinham mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, de um quantitativo de profissionais naquela região. Então, Ipatinga, ela é o escritório físico do CREF6 na região leste, tá bom? E para finalizar, nós temos no CONFEF também tem, todos os conselhos têm algumas comissões de trabalho, que os conselheiros eles se distribuem por suas atuações e pelos seus perfis em comissões de trabalho, e nessas comissões também são convidados outros profissionais para estarem contribuindo conosco.
E no caso, muitos desses profissionais, em eleições futuras, quando alguns conselheiros pediram licença, ou saíram do conselho, ou por alguma outra coisa, eles vieram a compor chapa e agora são conselheiros, tá bom? Então nós temos a comissão de fiscalização, a comissão de ética, que faz os julgamentos, a comissão de ensino superior e formação profissional, que essa eu faço parte, e a comissão de educação física escolar, tá bom? Bem, eu estou finalizando, eu estou fazendo assim porque eu estou chamando meu filho para ele vir aqui para desligar para mim. Não sei se ele me ouviu, se ele não ouviu eu vou puxar, e aí vocês vão meter ele me ouviu. Então eu estou finalizando aqui e desejando que a gente mantenha a calma, ficar em isolamento, lavar as mãos, usar álcool gel, manter a sanidade, buscar fazer atividades que a gente às vezes não tinha tempo para fazer e agora vamos ter, ou está agregando outras atividades, e que Deus é maior, nos abençoe, que nós vamos conseguir sair dessa tranquilamente. Beijos, até a próxima.